A pergunta "Einstein era socialista?" tem gerado debates devido ao apagamento histórico de seu ativismo político. Para respondê-la rigorosamente, é essencial analisar seus próprios textos. Desde o Manifesto aos Europeus, 1914, que coassinou defendendo a União Continental contra o nacionalismo belicista, até sua carta contra o Partido Fascista Herut em Israel, 1948, que alertava para riscos autoritários no nascente Estado judeu, com destaque para o ensaio Why Socialism, 1949. Estes documentos expõem de forma explícita seu pensamento político. Um socialismo não autoritário, aliado ao pacifismo internacionalista e à defesa intransigente das liberdades individuais. Seu engajamento não era teórico. Manifestou-se no combate ao racismo nos Estados Unidos, como membro da NAACP, na defesa de refugiados judeus e na crítica estrutural ao capitalismo, posições que o tornaram alvo do FBI durante o macartismo. Esse termo tem suas origens no período da história dos Estados Unidos conhecido como Segunda Ameaça Vermelha, que durou de 1950 a 1957. E foi caracterizado por uma acentuada repressão política aos comunistas, assim como por uma campanha de medo à influência deles nas instituições estadunidenses e à espionagem por agentes da União Soviética. Originalmente cunhado para descrever a patrulha anticomunista, Einstein inicia seu ensaio abordando uma questão fundamental. Tem um cientista, não especialista em questões econômicas e sociais, o direito de expressar opiniões sobre o socialismo? Sua resposta é categórica. Acredito que sim, por uma série de razões. O físico estabelece uma distinção metodológica crucial entre astronomia e economia. Enquanto ambas as disciplinas buscam descobrir leis de aceitabilidade geral para um grupo circunscrito de fenômenos, Einstein argumenta que a economia enfrenta dificuldades específicas. A descoberta de leis gerais no campo da economia é dificultada pela circunstância de que os fenômenos econômicos observados são frequentemente afetados por muitos fatores que são muito difíceis de avaliar separadamente. Esta análise epistemológica revela a sofisticação do pensamento de Einstein. Ele reconhece que os fenômenos econômicos observados pertencem ao que Thorstein Veblen chamou de fase predatória do desenvolvimento humano, e que, mesmo as leis que podemos derivar delas não são aplicáveis a outras fases. Portanto, a ciência econômica em seu estado atual possui limitações inerentes para iluminar uma sociedade socialista futura. Einstein estabelece uma distinção fundamental entre ciência e ética social, rejeitando explicitamente a visão do socialismo como ciência exata ou consequência histórica inevitável. Para ele, o socialismo visa um fim socioético. A ciência, no entanto, não pode criar fins e, menos ainda, incuti-los nos seres humanos. A ciência, no máximo, pode fornecer os meios pelos quais certos fins podem ser alcançados. Esta posição filosófica é crucial para compreender a adesão de Einstein ao socialismo. Ele não vê o socialismo como uma consequência científica inevitável, mas como uma escolha moral fundamentada na antropologia filosófica. Os fins socialistas são concebidos por personalidades com elevados ideais éticos e implementados por aqueles que, quase inconscientemente, determinam a lenta evolução da sociedade. A adesão de Einstein ao socialismo surge diretamente de sua diagnose da fase predatória do capitalismo, conceito que ele explicitamente empresta de Thorstein Veblen. Nesta fase, como Einstein observa, em nenhum lugar superamos realmente o que Thorstein Veblen chamou de fase predatória do desenvolvimento humano. Para Einstein, esta fase predatória impede fundamentalmente a realização do que poderíamos chamar de homo socialis, a dimensão essencialmente social da natureza humana. Einstein identifica uma crise na sociedade de seu tempo. A sociedade humana está passando por uma crise que sua estabilidade foi gravemente abalada.
Esta crise manifesta-se na alienação individual, onde os indivíduos se sentem indiferentes ou até hostis em relação ao grupo, pequeno ou grande, ao qual pertencem. O físico ilustra esta alienação com um exemplo pessoal tocante. Ao discutir com um homem inteligente sobre a ameaça de uma nova guerra, Einstein propõe que apenas uma organização supranacional ofereceria proteção. A resposta de seu interlocutor é reveladora. Por que você é tão profundamente contra o desaparecimento da raça humana? Einstein interpreta esta resposta como sintomática de uma época. É a declaração de um homem que se esforçou em vão para atingir um equilíbrio dentro de si e perdeu mais ou menos a esperança de conseguir. É a expressão de uma dolorosa solidão e isolamento de que tantas pessoas estão sofrendo nestes dias. A antropologia filosófica de Einstein baseia-se numa compreensão dialética da natureza humana. O homem é, ao mesmo tempo, um ser solitário e um ser social. Como ser solitário, o homem busca proteger sua existência e desenvolver suas habilidades inatas. Como ser social, procura reconhecimento, afeto e contribuir para o bem-estar coletivo. Einstein enfatiza que esta tensão é constitutiva. Apenas a existência desses impulsos variados, frequentemente conflitantes, explica o caráter especial de um homem, e sua combinação específica determina a extensão em que um indivíduo pode alcançar um equilíbrio interno e pode contribuir para o bem-estar da sociedade. Esta dualidade ganha profundidade psicológica em sua correspondência com Freud, 1932, onde Einstein radicaliza a análise das raízes dos conflitos. O homem encerra dentro de si um desejo de ódio e destruição. Em tempos normais, essa paixão existe em estado latente, emerge apenas em circunstâncias anormais. É, contudo, relativamente fácil despertá-la e elevá-la à potência de psicose coletiva. Embora essa observação tenha sido feita no contexto da guerra, Einstein estende a lógica para criticar a fase predatória do capitalismo como uma circunstância anormal que ativa patologias sociais, revelando que ele reconhecia forças antagônicas inerentes à condição humana. Einstein reconhece que a dependência do indivíduo em relação à sociedade é um fato da natureza que não pode ser abolido, assim como no caso das formigas e abelhas. Contudo, diferentemente dos insetos sociais, cujo comportamento é determinado por instintos rígidos e hereditários, os padrões sociais humanos são muito variáveis e suscetíveis a mudanças. Einstein identifica a anarquia econômica da sociedade capitalista como ela existe hoje, como a verdadeira fonte do mal. Sua crítica ao capitalismo opera em dois níveis entrelaçados, estrutural e existencial, que se reforçam mutuamente. Estruturalmente, Einstein analisa as relações de produção capitalista com precisão notável. O proprietário dos meios de produção está em posição de comprar a força de trabalho do trabalhador. Usando os meios de produção, o trabalhador produz novos bens que se tornam propriedade do capitalista. O ponto crucial da análise é a relação entre produção e remuneração. O que o trabalhador recebe não é determinado pelo valor real dos bens que ele produz, mas por suas necessidades mínimas e pelas exigências dos capitalistas por força de trabalho em relação ao número de trabalhadores competindo por empregos. Einstein também identifica a tendência à concentração do capital. O capital privado tende a se concentrar em poucas mãos, em parte devido à competição entre os capitalistas e em parte porque o desenvolvimento tecnológico e a crescente divisão do trabalho incentivam a formação de unidades de produção maiores em detrimento das menores. Esta concentração resulta numa oligarquia de capital privado cujo enorme poder não pode ser efetivamente controlado nem mesmo por uma sociedade política democraticamente organizada.
O controle dos meios de informação pelos capitalistas torna extremamente difícil e, de fato, na maioria dos casos, bastante impossível para o cidadão individual chegar a conclusões objetivas e fazer uso inteligente de seus direitos políticos. Além da crítica estrutural, Einstein oferece uma análise existencial devastadora do capitalismo. Para ele, o aleijamento dos indivíduos representa o pior mal do capitalismo, pior que a própria exploração econômica. O sistema produz uma inversão na natureza humana. Sua posição na sociedade é tal que os impulsos egoístas de sua constituição são constantemente acentuados, enquanto seus impulsos sociais, que são por natureza mais fracos, deterioram-se progressivamente. Esta deterioração é universal. Todos os seres humanos, qualquer que seja sua posição na sociedade, estão sofrendo com este processo de deterioração. Inconscientemente prisioneiros de seu próprio egoísmo, eles se sentem inseguros, solitários e privados do prazer ingênuo, simples e descomplicado da vida. Einstein identifica um problema fundamental. O homem pode encontrar sentido na vida, curta e perigosa como é, apenas dedicando-se à sociedade. Porém, o capitalismo impede precisamente esta dedicação social, criando um ciclo de alienação e desesperança. O sistema educacional é particularmente afetado. Todo o nosso sistema educacional sofre com este mal. Uma atitude competitiva exagerada é incutida no aluno, que é treinado para adorar o sucesso aquisitivo como preparação para sua futura carreira. A competição se converte em patologia social que transforma os indivíduos em prisioneiros do próprio egoísmo. Einstein propõe uma alternativa clara. Estou convencido de que há apenas uma maneira de eliminar esses males graves, a saber, através do estabelecimento de uma economia socialista acompanhada por um sistema educacional que seria orientado para objetivos sociais. Sua concepção de socialismo inclui elementos específicos. Em tal economia, os meios de produção são propriedade da própria sociedade e são utilizados de forma planejada. Uma economia planejada, que ajusta a produção às necessidades da comunidade, distribuiria o trabalho a ser feito entre todos aqueles capazes de trabalhar e garantiria o sustento a cada homem, mulher e criança. O aspecto educacional é fundamental na proposta einsteiniana. A educação do indivíduo, além de promover suas próprias habilidades inatas, tentaria desenvolver nele um senso de responsabilidade para com seus semelhantes, em vez da glorificação do poder e do sucesso em nossa sociedade atual. Esta transformação educacional representa uma substituição radical. Em vez da glorificação do poder, característica do capitalismo, Einstein propõe o desenvolvimento de responsabilidade pelos companheiros, como fundamento da formação humana. Einstein demonstra sofisticação política ao reconhecer as tensões inerentes ao socialismo. No entanto, é necessário lembrar que uma economia planejada ainda não é socialismo. Uma economia planejada como tal pode ser acompanhada pela completa escravização do indivíduo. Esta distinção é crucial. Para Einstein, planejamento não é igual a socialismo. Ele identifica o risco de burocratização e perda de liberdades individuais, alertando que uma economia planificada pode acompanhar a escravização completa do indivíduo. Essa preocupação foi expressa também em sua crítica à URSS, quando afirmou em entrevista a George Viereck, 1929, os russos cometem o erro de colocar a fé no partido acima da eficiência. Substituem homens eficientes por políticos. Einstein identifica problemas específicos que constituem um verdadeiro paradoxo democrático. Como é possível, em vista da centralização de poder político e econômico de longo alcance, evitar que a burocracia se torne onipotente e arrogante? Como os direitos do indivíduo podem ser protegidos e, com isso, assegurado um contrapeso democrático ao poder da burocracia?
Esta reflexão revela que Einstein questiona como garantir contrapesos democráticos ao poder burocrático, sem recorrer a mecanismos que reproduzam hierarquias típicas do sistema capitalista. Ele não oferece soluções definitivas, mas reconhece abertamente a complexidade do problema. Com base na análise rigorosa do ensaio Why Socialism e de seus demais escritos políticos, podemos afirmar categoricamente que Einstein era socialista. Sua adesão ao socialismo não era baseada em dogmatismo ideológico, mas em uma análise cuidadosa das contradições do capitalismo e uma visão ética da sociedade humana. Einstein via o socialismo como uma necessidade ética e prática para superar a fase predatória do desenvolvimento humano. Seu socialismo era internacionalista, como declarou: o nacionalismo é doença infantil, humanista, não autoritário e consciente dos perigos da burocratização. Ele compreendia o socialismo não como um fim em si mesmo, mas como um meio para permitir que os seres humanos realizem plenamente sua natureza social. O conjunto de seus escritos revela um Einstein profundamente preocupado com a alienação humana, a concentração de poder e a degradação do potencial humano sob o capitalismo. Seu socialismo emergia de uma convicção de que a clareza sobre os objetivos e problemas do socialismo é de maior significado em nossa era de transição. Portanto, a pergunta Einstein era socialista deve ser respondida afirmativamente, mas com a compreensão de que seu socialismo era nuançado, crítico e fundamentado em uma análise profunda, tanto da natureza humana quanto das estruturas sociais e econômicas de seu tempo. Sua posição sobre Israel, por exemplo, refletia esse compromisso. Defendia um Estado binacional, não um Estado judeu exclusivo, e denunciou veementemente o partido Herut por suas práticas fascistas. Sua abordagem combinava rigor científico, sensibilidade ética e consciência política, oferecendo uma perspectiva única que permanece relevante para nossos debates contemporâneos sobre justiça social, democracia e o futuro da humanidade. Einstein, o grande físico, provou ser também um pensador social de primeira ordem, cujo legado político merece tanta atenção quanto suas revolucionárias contribuições à ciência.